Olá, o Proid TV está chegando na área com a cobertura completa da Conferência de Carnaval que aconteceu no período do dia 25 a 28 de fevereiro. E você vai ver também um compacto com os principais momentos dessa conferência que teve como tema Venha o Teu Reino. Uma entrevista com o casal Eduardo e Priscila de Guarulhos, em São Paulo, que através da música apoiam a construção de um orfanato em Moçambique, na África. E uma entrevista com o índio Pataxó, falando sobre seus costumes e como foram alcançados pela palavra de Deus. E você vai saber também tudo sobre o impacto evangelístico que a igreja causou na cidade de Cabo Frio nesse período de carnaval. A igreja sendo sal e luz da terra. Clipe musical, reflexão, isso e muito mais. Não saia daí que o Proid TV está entrando no ar agora. No período entre 25 a 28 de fevereiro, aconteceu a Conferência de Carnaval no Espaço Proid, com aproximadamente 800 pessoas participando. Esse encontro foi marcado com muita alegria e adoração e teve como tema Venha o Teu Reino. Você confere esse compacto agora. A Conferência de Carnaval 2017 teve início oficial no sábado à noite. O tema escolhido para este ano, Venha o Teu Reino, foi um dos principais atrativos para quem decidiu participar da conferência. Eu gostei muito do tema porque é um tema bíblico, né? Jesus, quando começou a pregação dele, ele falava sobre o reino de Deus. Aliás, João Batista, antes de Jesus, já falava sobre é chegado o reino de Deus. E é isso que nós precisamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas. Eu tenho buscado isso na minha vida e quero te animar, você que está ouvindo a gente aí, a buscar o reino de Deus. A expectativa do público era a melhor possível. Eu espero que vai ser um tempo muito bom, um tempo que Deus vai falar muito conosco. Nos primeiros momentos da reunião, já era possível perceber o agir de Deus. Em sua primeira participação na conferência, o Ministério Missão Compaixão ministrou, dentre outras canções, a música É Chegado o Teu Reino. Que o Teu reino venha, a Tua vontade, sobre a terra como no céu. A palavra de abertura ficou por conta do Tiago Rocha, falando sobre o tema do encontro, Venha o Teu Reino. Essa expressão aqui, Venha o Teu Reino, que é o tema da nossa conferência, não foi originada por nós, não foi originado por uma pessoa qualquer. O próprio Jesus, ele declarou isso, Venha o Teu Reino. E serviço nesta conferência é o que não faltou, porém tudo feito com muita alegria e gratidão. Para mim é maravilhoso poder estar aqui servindo e ser útil ao reino de Deus, que a coisa mais importante é servir, que a palavra de Deus diz que maior é aquele que serve. Em cada manhã da conferência foram apresentados relatórios sobre as obras extralocais. O Wellington de Souza, missionário em Santa Cruz de Cabralha, na Bahia, foi o primeiro e compartilhou com muita graça sobre as vitórias e os desafios dessa obra. Esse projeto Jovem Mais. E qual a ideia desse projeto? Hoje nós estamos numa formatação que nós estamos reunindo com os nossos jovens. E nós queremos que os nossos jovens, eles têm total capacidade de alcançar outros jovens, porque neles está a palavra do Senhor. Amém ou não amém? Fechando este tempo, representantes da tribo Pataxó apresentaram uma dança típica conhecida como o Auê, porém esta com um toque todo especial. Foi em adoração ao nome de Jesus. Viva Jesus, viva Jesus,
Viva Jesus, porque não vem trazer a luz. Na palavra ministrada por Rony Tinoco, o assunto abordado falou sobre a importância da autoridade e submissão para vivermos o reino de Deus. Tudo começa do reconhecimento da autoridade de Jesus. A máxima autoridade na minha vida é Ele. Não apenas quando eu estou congregado como igreja, não apenas quando eu estou perto do pastor, mas Jesus deve ser reconhecido se eu quero que o reino venha. Se eu quero um reino de autoridade e de submissão, eu preciso reconhecer Jesus como Senhor. No período da tarde, várias atividades simultâneas. No Espaço Proid, oficinas temáticas trouxeram mais conteúdo e edificação para os participantes da conferência. Em conjunto com esta ação, a igreja seguiu impactando a cidade de Cabo Frio com evangelismo, que aconteceu em pontos estratégicos. E quem participou da conferência teve muita coisa boa para contar. Tem valido muito a pena, porque assim, tem sido muito edificante as ministrações, hoje a oficina. Eu tenho recebido muito de Deus nesse tempo. Hoje a gente teve uma oficina com o Gladson e ele estava falando, né, das escolhas do propósito, né, que nós temos o propósito de Jesus, né, de quer levar o reino de Deus. E qual é a nossa escolha, né? A nossa escolha tem que ser viver diariamente para isso. A gente tem que, no trabalho, na faculdade, em qualquer lugar, fazer a diferença, ser sal e pregar mesmo para esse mundo. Na reunião da noite, muito louvor a Deus e mais palavra de edificação. Na segunda pela manhã, o relatório sobre a obra missionária em Moçambique, na África, dada por Gladson de Paula, impactou os participantes da conferência. O relatório falou especialmente sobre o apoio à construção de um orfanato na cidade de Moçambique. Eu estou aqui para falar só do projeto da África, eu estou aqui para falar da missão. Amém? Porque eu creio que Deus pode dar carga para você para outro lugar, porque a palavra é para todas as nações. Jesus prometeu que a gente receberia poder, descer o Espírito Santo, e nós seríamos testemunhos aonde? Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então eu fico olhando esses jovenzinhos, adolescentes, eu falo, você tem que babar para fazer a missão do Senhor. Na reunião da noite, Samuel Belo, presidente do Proid, falou com muita graça e intrepidez sobre a visão e a missão do reino de Deus. Precisamos entender a importância, a necessidade de nós fazermos a vontade de Deus para que o reino dele se manifeste em nossas vidas. Enquanto nós formos independentes, enquanto nós vivemos um evangelho centrado no ego, o reino de Deus que está dentro de nós, que está dentro de mim, que está dentro de você, esse reino, ele não vai se manifestar. No decorrer do dia no Espaço Proid, aconteceu a segunda parte das oficinas. E no centro da cidade, mais evangelismo, com esquete, músicas e abordagens pessoais. William Barcelos, pastor da Comunidade da Redenção no bairro Jardim Esperança, foi o palestrante no período da noite. E na mesma sintonia que os demais, falou sobre a importância de vivermos o reino de Deus de forma prática e verdadeira. Quero chamar você, mesmo você que não é dessa cidade, para pensar sobre a sua cidade, para pensar no desafio do reino. Porque o reino, ele não é geograficamente estabelecido. Não está aqui, não está ali. O reino está onde você está. Então você é, de certa forma, alguém que transporta o reino, porque o reino está dentro de você. E no último dia da conferência, muita expectativa para o que Deus ainda iria fazer. O relatório missionário deste dia foi sobre a cidade de Bom Jesus do Itabapoana. Antônio Pereira, pastor nesta localidade, explanou com muita propriedade sobre a realidade local e sobre os desafios da obra missionária. A gente está nesse desafio, a gente tem mais 3 irmãos lá que não puderam estar aqui conosco e a gente também
está preparando para o batismo. Tiago Rocha, na reflexão da manhã, falou sobre o reino vindouro. A ministração que teve como ênfase falar sobre a volta de Jesus e os acontecimentos dos últimos dias gerou muito temor e expectativa no coração de cada participante da conferência. Ressoada a trombeta de Deus. Mateus fala da última trombeta. Apocalipse 11 fala da 7ª trombeta, que é a última trombeta. Quando ressoar essa trombeta, Jesus virá com os anjos, os mortos em Cristo ressuscitarão, o seu corpo glorificado. E nós, os vivos, também seremos glorificados e teremos esse encontro com Ele nos ares. A cada tempo de ministração, oficinas e encontros, a revelação sobre o reino de Deus era ampliada. E o desejo de fazer a diferença nessa geração também. E uma das músicas, com certeza a mais emblemática da conferência, falou exatamente sobre este assunto. Santo, Todo-Poderoso, digno, justo e verdadeiro, Rei da glória. Teu reino não nunca terá fim, nunca terá fim. A última reunião da Conferência de Carnaval 2017 foi marcada pela presença do Senhor do início ao fim, seja através de orações ou dos louvores. Só Tu és, Senhor, outro igual, não nem desse. Só Tu és. A palavra ministrada por Samuel Belo teve como ênfase a importância da permanência, da perseverança na palavra e da comunhão com a igreja. E para fechar com chave de ouro, a igreja ceiou e se comprometeu em perseverar na palavra. Todos vibraram muito quando Rony Tinoco deu o anúncio do saldo das conversões. E eu vou te dizer, escuta, 37 pessoas tão desejosas em conhecer a gente, saber quem a gente é. São contatos evangelísticos, pessoas que nos ouviram, falam, cara, eu quero ouvir mais sobre isso, eu quero saber mais, sabe, quero conhecer. E aí a gente pegou o contato dessas pessoas, a gente quer seguir com essas pessoas. Mas 87 pessoas decidiram caminhar com Jesus, decidiram abrir mão dessa falsa alegria, experimentar a verdadeira alegria que está no Senhor. Aleluia! Aleluia! É a igreja cumprindo seu papel de ser sal da terra e luz do mundo. Os últimos minutos da conferência foram permeados de muita alegria. Com festa e júbilo, todos celebraram com músicas e danças, maravilhados pelos benefícios do Senhor derramados em todo o tempo. Quando a noite fria, quando a noite fria cai sobre mim. Que venha o teu reino, Senhor. Usa-nos, pois a criação espera com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Estamos certos de que, como as águas cobrem o mar, a glória de Deus há de encher toda a terra. Missão Compaixão é o nome de um projeto que apoia a construção de um orfanato em Moçambique. Você vai conhecer agora a história de Eduardo e Priscila, que através das suas músicas ajudam a levantar recursos para essa obra social e missionária. Olá,
Espero que você esteja gostando do programa especial sobre a conferência que está acontecendo aqui no Espaço Proid, Carnaval 2017. E no quadro Entrevista de hoje eu vou conversar com o Eduardo e com a Priscila, que são do Ministério Missão e Compaixão, que estão fazendo parte do Retiro esse ano. Tudo bem? Tudo bem. Então, primeiro vou começar aqui com o Eduardo. Eduardo, por que o nome Missão Compaixão? Então, na verdade, esse nome, ele vem já há alguns anos nos acompanhando. Ele não surgiu agora por causa do Ministério da Música ou por causa do nosso CD que a gente gravou. Esse nome já vem acompanhando o nosso ministério, o nosso pastor, o Gledson. Ele começou com esse nome em um retiro de carnaval também. Poxa! Em Caraguá. E ele reuniu os jovens naquela época e Deus colocou no coração dele essa carga, né, de missão, compaixão. Nós juntamos tudo isso, né, porque é necessário compaixão para fazer a missão. E esse nome veio daí. Então é um nome que não envolve só o Ministério da Música, envolve todo o trabalho que nós fazemos para fora. É a palavra, é os retiros, é hoje a música também. Então surgiu daí a Missão Compaixão. Sem compaixão não dá para fazer a missão. Interessante. Então, vocês são de São Paulo, não é isso? São Paulo, Guarulhos. Então, é a primeira vez de vocês aqui em Cabo Frio. O que vocês estão achando de participar dessa conferência aqui com a gente? Estamos amando, né? A gente tem recebido muito de Deus, não só nas reuniões, na palavra, mas também nos relacionamentos, né? A gente senta para comer com o irmão, aí encosta na fila com outro irmão e a gente tem sido muito acrescentado, né? Muito nutrido espiritualmente, né? Através da vida, do testemunho dos irmãos, dos relacionamentos. Então eu estou me sentindo assim, muito privilegiada, muito grata ao Senhor pela vida de cada um, os irmãos que estão nos recebendo, né? A gente aprende cada vez mais, né? E tem sido muito abençoado. Estou amando estar aqui. Que bom. Maravilhoso. A gente também, né? A igreja agradece e espera que vocês retornem com certeza. Sim. Então, sobre o tema da conferência esse ano, né, 2017, Venha ao Teu Reino, né? O que vocês têm a agregar com relação a esse tema? Então, esse tema, se você parar para pensar, é um tema que não é novo, né? Mas, como diz o próprio nome, conferência, precisa de ser conferido, porque no decorrer do tempo muitas coisas podem se perder, podem se desviar, pode-se estar falando do reino, mas não está falando do reino. João Batista veio antes de Jesus e falou, é chegado o reino de Deus, arrependei-vos. Jesus veio depois, falou a mesma coisa. Jesus, sendo filho de Deus, estava conferindo aquilo que João Batista tinha falado, né? E nós entendemos que quando o reino de Deus chega, ele define prioridades nas nossas vidas. E a prioridade passa a ser o Senhor. O Senhor passa a ser o nosso dono e obedecer à vontade de Deus, como Jesus ensinou na oração lá. Ele fala assim, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Aí nós começamos a querer saber qual a vontade de Deus. Vamos para a palavra, vamos aprender e começamos a priorizar. E passa a ser a nossa prioridade. Eu acho que todo aquele que recebe o reino e começa a obedecer à vontade de Deus, a priorizar essa vontade, aí o reino se torna verdadeiro na vida dele. É isso daí que eu queria estar acrescentando ou conferindo também. Verdade. Com os irmãos aqui. Interessante. Priscila, né, vocês, né, como até o mesmo ministério, né, como a gente estava conversando até antes aqui de começar a entrevista, vocês acabam andando por muitos lugares, né, indo a muitos lugares, retiros, conferências. O que vocês consideram o maior desafio hoje, assim, ou um dos desafios da igreja na atualidade? Igreja como corpo de Cristo mesmo, como cada um de nós. Sim. O grande desafio realmente é até aquilo que nós ouvimos na palavra hoje, né? O Samuel ele falou sobre o evangelho humanista, sobre o evangelho das aparências, né? E a gente, assim, de uma certa forma também
passou por esse evangelho, a gente também recebeu e com alguns enganos, algumas coisas que recebemos, né? Por ignorância, falta de revelação, por imaturidade, eu não sei, por N motivos, né? Eu acho que hoje a gente tem passado assim, por esse tempo de, às vezes, estar com os irmãos que não tem revelação do reino, mas com amor, transmitir através do nosso testemunho, não pensando se eu sei mais do que ele, eu sou melhor do que ele. Então a gente tem que ter muita graça, sabedoria, amor, né? Mas eu acho que é importante a gente sair. Hoje eu vejo como é importante, porque também é um processo de Deus, né? Tem coisas que a gente tem luz hoje que a gente não tinha. Exatamente. Tem irmãos que vão andando e vão assim, como diz a palavra, né? O caminho do justo é como a luz da aurora. Vai brilhando cada vez mais até se tornar dia perfeito. Então esses irmãos também estão no processo. Exatamente. Então assim como existem coisas que eles têm que receber do Senhor ainda, hoje a gente, como tem revelação do Evangelho do Reino, a gente também precisa ter esse cuidado, né? De não pensar que somos donos da verdade. Então o desafio, eu acho que é isso, é a gente estar junto, é a gente cooperar, mas com um coração humilde também, guardar o nosso coração para a gente não se ensoberbecer, né? E poder cooperar, porque somos a igreja. Verdade. Né? Tem pessoas que são sinceras, né? Querem o Senhor, mas não receberam conhecimento ainda, né? De muitas coisas. E hoje a gente tem vivido dias assim, onde a igreja recebeu esse evangelho humanista, então é uma desintoxicação, né? Eu pelo menos passei por um momento assim também. Eu acho que é isso, né? A gente tem que orar, a gente tem que se identificar também com o pecado da igreja. Uma coisa que me chamou a atenção assim na palavra, quando eu li sobre, foi Esdras, né? Ele leu a lei perante o povo e o povo se arrependeu, e depois de um tempo, acho que o povo voltou a pecar, ele se identificou com o pecado do povo, né? Ele falou assim, pecamos contra ti. Então assim, aquilo ali pra mim, quando eu li, me chamou muita atenção, porque às vezes a gente fala, o pecado é dele, não tem nada a ver com isso, ele tá andando, tá fora aquele irmão. Não, tem tudo a ver comigo, eu preciso orar, eu preciso me identificar, eu preciso confrontar, eu preciso cooperar. Então quanto mais a gente puder se aproximar, se relacionar, estar junto, levar uma mensagem do reino, levar a palavra, né, através do nosso testemunho, eu acho que isso vai gerar crescimento, edificação, né? Amém. Isso aí. Bom, a gente está encerrando o nosso quadro entrevista e eu queria pedir para que vocês deixassem, na verdade, né, uma mensagem para aqueles que estão nos assistindo agora. Amém. Eu queria deixar uma mensagem que sempre mexeu comigo. A palavra, Jesus deixou várias parábolas, né? Jesus, ele gostava de comunicar através de parábolas. E uma parábola que sempre chamou a minha atenção, quando Jesus ele fala que o reino de Deus é semelhante a uma pérola de grande valor. E o negociador, né, ele fala sobre a pérola, ele fala sobre o tesouro também. Ele fala sobre vou falar sobre o tesouro, ele fala sobre um tesouro escondido. O reino de Deus é semelhante a um tesouro escondido que estava num terreno. E quando essa pessoa acha esse tesouro, ela vende tudo que ela tem, abre mão de tudo que ela tem para conquistar esse tesouro. Eu creio que todo ser humano tem um tesouro que é um vazio dentro de si. E esse tesouro, ele é o reino de Deus. Enquanto a pessoa não acha esse tesouro, está aquele vazio na vida dela, está aquela ânsia, aquela necessidade de ter, aquela necessidade de ser, aquela necessidade de fazer alguma coisa, mas nada preenche. Mas quando ela encontra o reino de Deus, ela abre mão de todas essas coisas para adquirir esse tesouro. Então você que está nos ouvindo aí, né, se você está ainda com um vazio dentro de você, buscando algum tesouro para te encher, para te preencher, esse tesouro é o reino de Deus. Esse tesouro é você entregar a vida para o senhorio de Cristo. Então quero te fazer esse convite, né? Busque o reino de Deus, busque ao Senhor, Ele vai te dar esse tesouro precioso que você tanto procura. Então, agora eu tenho uma pergunta para os dois, né? Fala um pouco pra gente sobre essa gravação do CD para cooperar com a igreja em Moçambique. Então,
Fala primeiro, Priscila, que você... Primeiro as damas. Que é compositora, né? Primeiro as damas. Bom, então, eu sempre compus canções, mas eu não tinha clareza de um propósito, né? No princípio eu pensava que, sei lá, pra gravar um CD da Priscila Costa, né? Então, quando a gente começou a caminhar com os irmãos, né, com o Gledson, com o Paulo, os nossos pastores, eles nos ensinaram que precisava de um propósito, precisava, assim, tá claro pra gente algum propósito. Ah, gravar um CD por gravar, ou qualquer coisa que você for fazer, por fazer, o Senhor é o nosso motivo, né? Mas precisava de um propósito. E eu não tinha esse propósito. E aí nós gravamos algumas canções há alguns anos e ficou ali guardadinho, né? Entreguei para o Senhor enquanto ele não falava claramente. E quando o Gledson foi para Moçambique, tal, voltou, apresentou para a gente a causa, meu coração queimou. Então surgiu o desejo realmente de entregar esse CD, esse trabalho que a gente já tinha. Colocamos mais 3 canções para acrescentar no CD, canções que a gente cantava com a igreja, né, já. E aí os nossos líderes nos apoiaram, né, os pastores, e a gente falou, a gente quer entregar ao Senhor toda a renda do CD para a missão, né, aquilo que o Senhor colocar no coração. Então eles aprovaram, oramos, debaixo de oração, de direção do Senhor, e aí foi assim. Interessante. Então hoje o propósito específico desse CD é cooperar de maneira integral com a construção de um orfanato lá em Moçambique, né? E como o nosso pastor ele fala e nós falamos também, não é somente uma obra assistencial, a carência é muito grande lá. Nós vemos que a carência, a necessidade, qualquer ajuda lá é pouca, mas é uma obra que vai ajudar as crianças de fato, mas também tem em vistas, né, a expansão do reino de Deus, porque essas crianças ali elas vão serem instruídas na palavra e futuramente serão discípulos que farão outros discípulos e alguns deles serão missionários e vai expandir o reino de Deus. Esse é o propósito do CD, Missão com Paixão. Bom, a gente está encerrando, né, o nosso quadro entrevista, agradecendo mais uma vez ao Eduardo, a Priscila, a participação de vocês, dizendo que realmente tem contribuído muito com a conferência, né, de carnaval desse ano 2017. Aguardamos recebê-los mais uma vez, né, ou outras vezes, melhor dizendo. E agora você vai ficar com imagens, né, com a música Missão com Paixão e com imagens desse trabalho realizado em Moçambique.
do nosso programa, então não saia daí que nós voltamos rapidinho. WL Contabilidade, há 20 anos no mercado prestando serviços de qualidade e garantindo bons negócios. Na consultoria contábil, atuamos no regime simples nacional, lucro presumido, lucro real, SPE, legalização de obras, legalização de empresas. Na assessoria jurídica, atuamos na área trabalhista, tributária e vara civil. Atendemos nos telefones em Armação dos Búzios, 2623-3049 e no município de Cabo Frio, 2643-3562. A Lumafer tem tudo para a sua obra e o melhor atendimento. Com mais de 15 anos de experiência no fornecimento de ferro e aço, a Lumafer distribui produtos de qualidade e garantia Gerdau, atendendo a toda a região dos lagos. Oferece preços e condições especiais, com prazo médio de entrega de 24 horas. Pensou em construir e reformar? Já sabe onde comprar. Telefone 0800 022 1240. Índios da tribo Pataxó que residem em Coroa Vermelha, no sul da Bahia, também estiveram presentes na conferência de carnaval no ProID. Eles foram alcançados pela palavra de Deus, contam um pouco sobre seus costumes e como foi receber o evangelho. A gente acabou de ver uma belíssima apresentação dos índios, abordando um pouco da cultura deles, a dança, os trajes. E eu estou com eles aqui agora para que a gente possa conversar um pouco sobre o Evangelho do Reino, que não é religião. A cultura dos índios e o Evangelho do Reino são conflitantes para os índios? É sobre essa conversa que nós vamos falar agora. Eu estou aqui com o Boni, que é um dos representantes que vai poder responder algumas perguntas. Boni, como que é para os índios receber o Evangelho de Jesus? É bom, alegre, receber uma coisa boa nos corações, que saber que existe um Deus que fez nós tudo, é o Criador que criou nós. Assim, de conhecer mais o verdadeiro Evangelho de Deus, de conhecer mais a palavra, de entender mais sobre ele. Que na nossa comunidade, quando vê assim, a palavra de Jesus, assim, nós conhecíamos Jesus, mas não o conhecimento que nós estamos tendo agora. E de aprender sobre ele mais. Nós sabia que ele existe, sabia que existia Jesus e Deus também, mas porém nós não ligava muito assim não, era mais culturalmente, pela cultura nossa, de mais cantar música da natureza, mas nunca cantar um agradecimento a verdadeira Deus, cantar, mas não aquele agradecimento mesmo para ele mesmo, mas o conhecimento de Jesus agora que toda a honra, toda a glória pertence a ele, que a cada dia nós conhecemos mais a ele. Então, como que é o impacto de Jesus na cultura de vocês? Assim, o impacto de Jesus na cultura, assim, quando veio assim, Jesus meio que, assim, alguns conseguiu abrir o olho meio que falou assim, que largasse tudo de muitas coisas, né? Muitos índios não queriam largar a mão da sua própria cultura, mas não entendia que não era para largar a cultura, mas era para servir a Jesus e também manter a cultura, né? Manter a cultura, E Jesus habitava em aldeia, né? Naquela cidadezinha, então ele também ali, eu via a cultura das pessoas tudo, então alguns parentes nossos, ele entendeu errado, assim, de receber Jesus, mas também de ter a cultura. Sim. Mas muito queria ter a cultura e um pouco só Jesus. Então houve um impacto muito grande que não teve um conhecimento assim total, mas através do conhecimento um pouco dos irmãos, de falar um pouco de Jesus sobre assim, o reino de Deus sobre a nossa vida, nós entendemos que tudo que é feito é só para ele, tudo pertence a ele. Então o Evangelho do Reino não interfere na cultura de vocês, nos trajes, na dança, nos costumes. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas né? Nosso focar, nossa tanga, nossos adereços, tudo, mas o que importa mesmo é nosso coração, que venha mais agradar a Deus, né? Que isso aqui é só um traje para nós. O que importa mesmo agora é só Jesus na nossa vida, nossa família. Nós vamos apresentar o nosso povo, não só o povo Pataxó, mas tantos povos indígenas que também tem, que não conhecem a palavra ainda, que adoram outros deuses também, que desacreditam muito em outras coisas também. Mas quando o reino de Deus chegou na nossa família, na nossa casa, nós tivemos a certeza que só esse Deus que é a nossa vida e só esse Deus que há. Isso aí não prejudicou a nossa aldeia, não prejudicou nada não. Nós vemos nos traz tudo, mas
acima de tudo, nós obedecer a Deus. Então, esses índios vieram da Bahia, né? Percorreram aí bastante distância, vieram aqui para Cabo Frio. O que vocês têm achado dessa cidade? É a minha primeira vez que eu estou aqui, né, em Cabo Frio. Não saí muito para conhecer, não só dali do projetinho para cá. Não conheci muito não, mas deu para ver que é bom, né? Uma cidade um pouco diferente, que vim aprender mais um pouco aqui com os irmãos também. É só alegria para mim, né? A gente quer agradecer por vocês terem vindo para cá e com certeza esclareceu muita coisa e que Deus continue abençoando vocês. Obrigada, tá? Com o slogan, esse ano não vai ser como aquele que passou, é chegado o reino de Deus. Mais de 150 pessoas foram às ruas falar do amor de Deus de forma prática. Com esquetes e muita música, a mensagem era clara. A verdadeira alegria não se resume a apenas 4 dias de carnaval. Ela é eterna e duradoura e tem um nome, Jesus. Acompanhe agora um pouco do impacto evangelístico de Carnaval 2017 do ProID. A estratégia era evangelizar, aproveitar a quantidade expressiva de pessoas nas ruas para falar da verdadeira alegria. Nossos atores saíram caracterizados. Não era uma fantasia de carnaval. Foi a maneira encontrada para chamar a atenção sobre a condição interior das pessoas. Enquanto um grupo saía pelas ruas abordando gente, o outro ficava em um ponto estratégico. O louvor no ritmo do pagode atraiu jovens e pessoas de todas as idades. Ninguém passou despercebido e muitos confessaram Jesus. A alegria estampada na cara não dava para camuflar. Ela contagiou. Só lavado pelo sangue de Jesus, que você tinha me seguida, ele se entregou na cruz. Só remido, só lavado, sangue de Jesus. Só remido, só lavado. Eu sempre de cego, e ele nunca falha, porque ele é forte. Eu sou o dedo mais feliz, Deus é valente. Eu sou a verdade, eu sou a verdade, ele reinará para sempre. No segundo dia, o ponto escolhido foi um dos endereços mais nobres da cidade, a orla da Praia do Forte. Eles chegaram de mansinho, assim como quem não quer nada, e aos poucos tomaram conta do pedaço. O objetivo, que ao mesmo tempo era um desafio, foi alcançado. Pessoas pararam para ouvir a mensagem, mesmo em meio a tantas vozes. Essa é a verdadeira igreja, né? É a igreja saindo das 4 paredes, de dentro do quadrado, para poder levar a palavra do Senhor para um lugar maior, onde as pessoas realmente precisam ouvir a palavra dele. E não podia ser diferente. Era ali que a igreja deveria estar. Certamente, para algumas pessoas, esse ano vai ser bem diferente do que aquele que passou, pois para elas, o reino de Deus chegou. Para sarar a criação, para virar a chave e ativar o destino dessa geração. WL Contabilidade. Há 20 anos no mercado prestando serviços de qualidade e garantindo bons negócios. Na consultoria contábil, atuamos no regime simples nacional, lucro presumido, lucro real, SPE, legalização de obras, legalização de empresas. Na assessoria jurídica, atuamos na área trabalhista, tributária e vara civil. Atendemos nos telefones em Armação dos Búzios, 2623-3049 e no município de Cabo Frio, 2643-3562.
A Lumafer tem tudo para a sua obra e o melhor atendimento. Com mais de 15 anos de experiência no fornecimento de ferro e aço, a Lumafer distribui produtos de qualidade e garantia Gerdau, atendendo a toda a região dos lagos. Oferece preços e condições especiais, com prazo médio de entrega de 24 horas. Pensou em construir e reformar? Já sabe onde comprar. Telefone 0800 022 1240. A reflexão de hoje é com Gledson de Paula, ministro da Aliança de Discípulos. Ele é de Guarulhos, São Paulo. Ele vai falar um pouco sobre o que é o Reino de Deus. Então fica ligadinho aí que essa mensagem vai ao teu coração. Quero dizer que é uma alegria para mim poder estar aqui participando do ProEd TV. E sei que você já assistiu várias coisas aí e eu queria aqui aproveitar essa oportunidade e fazer uma pequena reflexão com você que está assistindo esse programa. Para mim, quero dizer que é uma honra poder aqui participar desse programa, né? E eu queria falar um pouquinho com você que nos assiste sobre o Reino de Deus. E eu creio que uma coisa muito importante para a gente, quando a gente fala não sobre o reino de Deus, mas sobre qualquer assunto, é a necessidade que nós temos de construir um pensamento, uma compreensão sobre aquele tema, sobre aquele assunto. E eu creio que a melhor maneira da gente construir um pensamento sobre o que de fato é o reino de Deus, né? Desenvolver um pensamento sobre isso, a melhor maneira é quando nós abordamos isso e desenvolvemos nosso pensamento a partir daquilo que as Escrituras Sagradas nos apresentam. E eu queria aqui falar a partir do que o próprio Jesus Cristo disse. A maioria das pessoas faz uma oração, que eu creio que ela é conhecida, pelo menos no nosso país, em todos os cantos, a chamada oração do Pai Nosso. E Jesus foi abordado pelos seus discípulos, e os discípulos perguntaram: olha, mestre, nos ensina a orar, porque nós não sabemos orar, nós não temos a melhor maneira de orar, e nós queremos aprender. E Jesus, ele vira para os discípulos e diz: olha, então quando vocês forem orar, vocês vão fazer da seguinte maneira. E aí ele começa a instruir aqueles discípulos a orar, como orar. E ele inicia dizendo assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. E aí ele introduz, no meio da oração, o assunto do reino. Porque ele diz: venha a nós o teu reino, venha o teu reino. E seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Bem, eu não vou prosseguir na oração porque o nosso tema é o reino de Deus. Então, quando Jesus ele fala sobre essa oração, e ele ensina e nos aponta, fala: olha, você tem que orar assim, para que o reino venha. Isso fala de um momento específico, de um momento oportuno. O reino, em algum momento, ele vai chegar na minha vida. E quando ele segue, ele vem dizendo como é que esse reino chega. Como é que o reino de Deus chega? Quando a vontade de Deus ela é feita na minha vida. Porque ele diz: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, o reino de Deus ele chega na minha vida a partir do momento que eu faço a vontade de Deus. Assim como no céu,
toda a vontade de Deus se cumpre. A gente olha para a nossa sociedade, para esse mundo, para as coisas tão difíceis que a gente se depara. São crimes, são problemas de cunho social, econômico, são muitas crises que nós vemos no nosso tempo. E muitas pessoas perguntam, aonde está Deus quando tudo isso acontece? Bem, a minha resposta é que Deus ele está exatamente no mesmo lugar que ele sempre esteve. No mesmo lugar que ele estava quando o homem decidiu virar as costas para ele e decidiu seguir a sua própria vontade. Eu costumo dizer que o homem ele decidiu andar para onde apontava o seu próprio nariz, fazer sua própria vontade. E assim foi que se desencadeou um processo de separação do homem para com Deus. O homem seguiu independente de Deus, fazendo a sua própria vontade, construindo o seu próprio reino. Porque quando nós falamos de um reino, isso subentende que todo reino ele tem um rei. E essa linguagem é muito interessante, porque um reino fala de um rei, mas fala também dos seus súditos. E assim, nós compreendemos que o homem seguiu construindo o seu próprio reino. E quem que é, na verdade, o rei do reino do homem? É ele mesmo. Ele governa a sua própria vida. Ele estabelece os seus padrões, ele estabelece os seus princípios e assim vai. Por isso que a gente vê tantas coisas acontecendo. Tudo isso é fruto de um homem que decidiu governar assim a si próprio, decidiu governar a sua própria vida. E aí eu te digo, tudo que nós vemos hoje são consequências desse governo do próprio homem. Mas Jesus, através dessa oração, ele nos ensina a fazer um pedido a Deus, falando assim, Deus, venha o teu reino sobre a minha vida e seja feita a tua vontade na minha vida, assim como também é feita no céu. E eu creio que a partir de uma decisão de permitir que o rei do reino, quando nós falamos do reino de Deus, se o reino que eu tenho construído na minha vida tem um rei, e esse rei sou eu mesmo, e quando nós falamos do reino de Deus, esse reino também tem um rei. E quem é esse rei? Esse rei é Cristo. Esse rei é Jesus, aquele que estabeleceu o modelo do que de fato é obedecer e fazer a vontade de Deus aqui na terra, como é feita no céu. Então, Jesus é o rei do reino. Então, quando nós pedimos e invocamos, olha, Deus, traz o teu reino, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra, né? Assim na minha vida como é feita no céu. Eu estou abrindo mão do governo da minha vida, eu estou abrindo mão de estar sentado no trono reinando e estou colocando o verdadeiro rei, aquele que tem a melhor competência, aquele que tem a autoridade, aquele que de fato ele tem a legitimidade de governar a minha vida. Porque na verdade, quando Deus nos criou, Ele criou com um propósito para que nós fôssemos com Ele uma família, onde nós vivêssemos como seus filhos, né? Onde nós andássemos como filhos verdadeiros. Mas quando o homem decidiu viver a sua própria vontade e seguir segundo a inclinação do seu próprio coração, ele renunciou a isso, ele se desviou daquele propósito de Deus. E isso produziu algo muito ruim, que foi uma separação entre o homem e Deus. Isso produziu um abismo entre o homem e Deus. E quando nós olhamos para Cristo, esse Cristo, ele não veio estabelecer uma nova religião, ele não veio resolver o problema
político, social, econômico. Ele não veio resolver o problema de saúde das pessoas, embora ele pode tocar todas essas áreas. Mas Jesus veio restabelecer essa aliança entre o Pai e o homem, entre Deus e o homem. E isso se dá através da vinda do reino sobre as nossas vidas. E eu posso te garantir que não existe decisão melhor para nós. Esse período que nós estamos vivendo, principalmente no nosso país, onde existe esse feriado chamado de Carnaval, né? É um período onde muitas pessoas elas procuram, de uma certa forma, preencher o seu coração. E são momentos até que elas sorriem, que elas fazem o que se chama de folia, né? Elas brincam e tal. Mas eu tenho assim uma certeza, e falo isso com todo respeito, é uma alegria que dura 4 dias. E eu te falo que ela não é verdadeira. Porque a alegria verdadeira é aquela que é produzida por Deus. E como é que a alegria verdadeira entra no coração de alguém? Quando o reino vem junto, porque o reino de Deus, ele vem com alegria. A alegria, ela é produzida no nosso coração a partir do momento que o reino de Deus chega. Então, eu gostaria assim muito de animar você a refletir comigo, como eu falei no começo, sobre a importância da gente construir um pensamento e um entendimento acerca das coisas. E quando nós falamos do reino de Deus, o meu coração aqui é transmitir para você, de uma maneira simples, uma compreensão clara, bíblica, acerca do reino de Deus. É quando o nosso Deus, aquele que não criou somente a você e a mim, mas Ele criou o universo. Todas as coisas foram criadas pela sua palavra, como está escrito no Gênesis, né? Disse Deus, haja luz e houve luz. E tudo o que Deus foi falando foi acontecendo. Então, esse Deus poderoso, glorioso, que tem toda a autoridade e todo o poder para todas as coisas, que nos amou tanto e nos criou, Ele deseja estabelecer em nós o reino dele e nos tornar parte desse propósito eterno maravilhoso, que é viver com Ele como uma família e sendo Cristo o Rei, aquele que governa sobre nós. Então, eu queria animar você a refletir sobre isso. Eu queria te incentivar a fazer uma oração e pedir para que o próprio Deus comunique no teu coração essas verdades que eu estou te falando, para que o próprio Deus, Ele traga uma convicção no teu coração de que essas coisas, elas são verdadeiras, porque elas vêm das Escrituras Sagradas, elas vêm do próprio Deus. Então, esse é a minha reflexão aqui nesse momento, né, nesse tempo, que você possa aí ser grandemente abençoado, que a sua família receba também esse reino, que é um reino que não tem fim, é um reino eterno. Deus te abençoe. Galera, o ProEd TV está encerrando, mas semana que vem tem mais. Para você continuar conectado com a gente, é só curtir a nossa página do Facebook e o nosso canal do YouTube, ProEd CF, ou entrar no site e falar conosco, www.proid.org.br. Todos os domingos, às 19h30, nós temos um encontro marcado no Espaço ProEd, que fica no bairro Parque Burle, próximo à UPA. Caso você não possa vir, você pode assistir a transmissão ao vivo na página do Facebook, ProEd CF. Por hoje é só, mas semana que vem tem mais. Até lá!